Bom dia, meus amores. Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Então, hoje na nossa aula de religião, vocês irão assistir um vídeo, de mais uma das parábolas de Jesus, que fala sobre Jesus acalma a tempestade. O que foi que aconteceu? Jesus estava no barco com seus discípulos e começou uma grande tempestade. Será o que aconteceu? Então, prestem bastante atenção na visualização do vídeo e em seguida, Tia Elisângela vai perguntar para vocês tudo o que aconteceu, tá certo? Então, vamos lá? Eu quero começar a nossa aula lendo para você alguns versículos que estão lá em Mateus 8, do versículo 23 ao 27, que diz assim, ó: Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer! Ele perguntou: Por que é que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem medo de algo? Do que é que você tem medo? De altura? Ah, de agulhas? De animais? Aranha, cachorro? Será que você tem medo de quebrar alguma coisa aí na sua casa e a sua mãe brigar? Ah, será que você tem medo do escuro? Você se lembra de mais algum medo que você possa ter? Todos nós podemos ter medo. Adultos, crianças podem sentir medo de algo, de alguém, de fazer alguma coisa errada e também de fazer coisas novas. Até os discípulos de Jesus tiveram medo. Presta atenção no que aconteceu com eles. A Bíblia diz que Jesus e seus discípulos entraram no barco. Estava tudo tranquilo, até que o tempo mudou e uma grande tempestade começou. Anota essa palavra em vermelho aí, ó, tempestade. As ondas do mar começou a balançar o barquinho e começou a entrar muita água no barco. E os discípulos ficaram apavorados. Vocês se lembram quem estava com os discípulos no barco também? Lembra dos versículos que eu li? Quem será que estava com eles lá no barquinho? Jesus estava no barquinho. Jesus estava descansando quando a tempestade começou. Olha só, Jesus descansando e aquela tempestade toda. Ai, que medo! Mas os discípulos, vendo aquelas grandes ondas do mar e a tempestade, decidiram acordar Jesus para que ele pudesse fazer alguma coisa rápido. Os discípulos, com muito medo de toda aquela tempestade, acordaram Jesus e Jesus acordou bem tranquilo. Jesus sabia que Deus estava com ele e que Deus era muito, muito mais poderoso do que uma simples tempestade. E perguntou aos discípulos: Por que é que vocês estão com medo? Então Jesus levantou-se e ordenou que o vento e o mar se acalmasse e tudo ficou quietinho novamente. Uau! Os discípulos ficaram espantados e se perguntaram: Quem é esse homem que até o vento e o mar obedecem à sua voz? Jesus é muito poderoso. Os discípulos estavam com medo, mas Jesus acalmou tudo. Os discípulos andavam com Jesus e não sabiam como ele era poderoso. Quando viram aquela tempestade, eles acreditaram que iriam morrer. Você não é diferente dos discípulos.
Você tem Jesus no seu coração e muitas vezes deixa o medo decidir as coisas por você. Às vezes Jesus fala algo para você e você fica com medo, medo de cantar, medo de falar de Jesus para as pessoas. E olha só, Jesus pode mandar esse medo embora, viu? O medo não vem de Deus. Toda vez que você sentir medo de algo ou de fazer algo, feche os olhos e ore. Chame por Jesus, que Ele tem o poder de acabar com o que te faz ter medo e te dá coragem. A voz de Jesus é poderosa e todos obedecem quando Ele fala. Quando sentir medo, diga para Jesus que Ele pode resolver. Vamos recapitular o que nós aprendemos hoje? Nós aprendemos que os discípulos estavam num barquinho com Jesus e começou uma grande tempestade. Quem estava no barquinho mesmo? Jesus e os discípulos. Quando a tempestade começou, o que é que aconteceu mesmo? Os discípulos acordaram Jesus. Jesus acordou e perguntou: por que é que vocês estão com medo? Então Jesus ordenou com sua voz poderosa que o vento e o mar se acalmasse e tudo ficou calmo. Que a partir de hoje, eu, você, a sua casa, a sua família, se lembre que quando tiver coisas difíceis, quando estiver com medo, de chamar Jesus, porque Ele tem uma voz poderosa e todos que escutam a voz de Jesus têm que obedecer. Vamos fazer uma oração agora? Feche os seus olhos e repita depois de mim. Senhor meu Deus, me ajuda a confiar em Ti. Se por acaso eu tiver medo de algo, que o Senhor Jesus, com a sua voz poderosa, possa mandar o medo embora. Eu creio em Ti. Em nome de Jesus. Amém! E aí, pessoal, o que vocês acharam do vídeo? Muito interessante, não é essa história? O que é que devemos ter? Devemos ter sempre fé e confiança, não é em Jesus? Isso mesmo. Então, quando estamos com medo, pedimos sempre a proteção de Jesus. E quando Ele está conosco, tudo ocorre de uma maneira boa, né? As coisas são resolvidas, então não precisamos ter tanto medo, né? E se ficarmos com esse medo, lembre-se, Jesus está conosco, tá certo? Então, um grande beijo, espero que vocês tenham aproveitado bastante esse vídeo, tenham compreendido toda essa passagem, tá bom? Agora eu vou deixar uma tarefa para vocês e eu espero que vocês resolvam no capricho. Um beijo e até a próxima aula!